Essa aula é sobre produto escalar em Rn. A organização da aula é a seguinte. Primeiro nós vamos definir o produto escalar, a norma e a ortogonalidade. Depois a projeção ortogonal. Depois apresentaremos as bases ortogonais e ortonormais. Nós já vimos como somar vetores no Rn, como multiplicar vetores por escalar no Rn. Agora nós vamos ver como podemos calcular o produto escalar de vetores no Rn. E também como calcular a norma e saber se dois vetores são ortogonais ou não. Primeiro, o produto escalar. O produto escalar de dois vetores no Rn é definido como a soma de produtos das componentes correspondentes. Né? A norma de um vetor é definido como raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. E dois vetores são considerados ortogonais se o produto escalar entre eles é igual a zero. Como exemplo, vamos calcular o produto escalar de dois vetores no R5 e calcular suas normas. O produto escalar do vetor V com o vetor W, né, vai ser a soma de 1 vezes 5 mais menos 2 vezes 3 mais 4 vezes menos 1 mais 3 vezes menos 2 mais 5 vezes 1. O que vai dar 1 vezes 5, 5. Depois menos 6 vai dar menos 1. Menos 4 vai dar menos 5. Menos 5 com menos 6 dá menos 11. Com 5 vai dar menos 6. As normas de V e W. Primeiro a norma de V, né? Raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. O que vai dar 1, mais 4, 5, mais 16, 21, mais 9, 30, mais 25, 55. Agora a norma de W vai ser raiz quadrada de 5 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. O que dá raiz quadrada de 25, com 9, 34, mais 1, 35, mais 4, 39, mais 1, 40. Raiz de 40. Muitas vezes é conveniente fatorar, né, esse número aqui, porque, por exemplo, 40 é 4 vezes 10. Então, raiz de 40 é raiz de 4 vezes raiz de 10. Raiz de 4 é 2. Então, isso pode ser escrito como 2 raiz de 10. Vamos ver agora as propriedades do produto escalar e da norma. O produto escalar é comutativo, é distributivo em relação à soma, quer dizer, se eu tiver um vetor x multiplicando a soma de y com z, eu posso decidir entre multiplicar x pela soma ou multiplicar x por y e por z e somar. Também pode ser usado da direita para a esquerda. Se eu tiver um vetor x que está multiplicando por y e o vetor x também está multiplicando por z numa soma, eu posso colocar o x em evidência obtendo o lado esquerdo. Se eu tiver um escalar multiplicando o produto escalar de dois vetores, eu posso decidir entre multiplicar o escalar pelo resultado ou multiplicar o escalar por um dos vetores, né? O produto escalar de um vetor com ele mesmo é a norma dele ao quadrado, né? O produto escalar de um vetor com ele mesmo é a soma dos quadrados das componentes. Então, isso é a norma de x ao quadrado, já que a norma de x é raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Isso é sempre maior ou igual a zero, porque é uma soma de números que são maiores ou iguais a zero. E só é zero se todos os números forem iguais a zero, ou seja, se todas as componentes forem iguais a zero, ou seja,
se o vetor for o vetor nulo. Se eu tiver um escalar multiplicando um vetor e quiser calcular a norma, eu posso tirar da norma o escalar com o módulo, né? Se o escalar for negativo, eu tenho que trocar o sinal e vai ser o escalar, né? O módulo do escalar vezes a norma do vetor. A desigualdade Cauchy-Schwarz diz que o módulo do produto escalar de dois vetores é menor ou igual que a norma produto das normas dos vetores. Esse resultado ele é óbvio no caso do produto escalar no plano ou no espaço, que é definido como norma de um vetor, norma do outro, cosseno do ângulo entre eles. Então, como o módulo do cosseno é menor ou igual a 1, então segue facilmente essa desigualdade. Mas no Rn ela não é tão óbvia. Então, a demonstração não é tão simples, mas você pode ver no livro. E a gente tem a desigualdade triangular, que diz que a norma de x mais y é menor ou igual que a norma de x mais a norma de y. Esse nome vem, né, só lembrando aqui, inspirado nesse desenho, né, que é uma das maneiras de você calcular a soma de dois vetores. Essa desigualdade triangular, eu vou fazer a demonstração, que é bem interessante, e a gente vai usar outras propriedades. Então, para provar a desigualdade triangular, eu vou calcular o quadrado do lado esquerdo. Então, norma de x mais y ao quadrado, né, é o produto escalar de x mais y com x mais y. Agora, eu vou usar a distributividade. Então, isso aqui vai ser x escalar x mais x escalar y mais y escalar x mais y escalar y. X escalar x é norma de x ao quadrado. X escalar y e y escalar x, os dois são iguais. Então, eu posso escrever como duas vezes x escalar y. E y escalar y é igual à norma de y ao quadrado. Então, eu vou obter essa expressão que está aqui. Agora, o produto escalar de x com y é menor ou igual ao módulo de x escalar y. Isso vale para qualquer número. Todo número é menor ou igual ao seu módulo. Bom, agora eu vou usar a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né, que o módulo de x escalar y é menor ou igual que norma de x, norma de y, obtendo então essa expressão. Mas isso aqui, olha, é o quadrado, é a soma do quadrado da norma de x com a norma de y, né? Então, agora, é só tirar a raiz quadrada que eu obtenho a desigualdade triangular. Dois vetores ortogonais no R3 são LI, porque eles não são paralelos. Um não é múltiplo escalar do outro. Três vetores ortogonais no R3 são LI, porque eles não são coplanares. Mas, em geral, K vetores no Rn ortogonais são LI, né? Um outro resultado é que se eu tiver que escrever um vetor como combinação linear de vetores ortogonais, normalmente, para escrever um vetor como combinação linear de vetores, eu tenho que escrever essa equação, né, e encontrar os escalares, né, que fazem com que essa equação seja verdadeira. E aí, para encontrar esses escalares, a gente vai cair num sistema de equações lineares e vai ter que escalonar o sistema. Mas se os vetores forem ortogonais, tem uma fórmula para encontrar os escalares, que é essa que está aqui. Cada escalar, αi, é v escalar vi dividido pela norma de vi ao quadrado. Eu vou fazer agora a demonstração do item A. Então, eu tenho que escrever uma combinação linear nula de V1 até VK e mostrar que os escalares têm que ser iguais a zero. Para encontrar os escalares, eu vou fazer o produto escalar, né, de cada membro da equação com um determinado vetor desses aqui, V1 até VK. Esse vetor eu vou chamar de VI. Então, o produto escalar
né, do lado esquerdo com VI, eu posso distribuir, né, usar as propriedades do produto escalar, e vai ficar assim, ó, x1, v1 escalar vi, etc, xi escalar vi, mais xk, vk escalar vi, e do lado direito vai ser o produto escalar do vetor nulo com o vetor vi, que é dar zero. Bom, os vetores são ortogonais, então quer dizer que, a menos que o vetor seja ele mesmo, né, o produto escalar vai dar zero. Então quer dizer que todos esses termos vão dar zero, com exceção desse termo aqui, que vai dar a norma de VI ao quadrado. Então vai ficar xi, norma de VI ao quadrado, igual a zero. Como a norma de VI não é zero, então o xi tem que ser zero. Isso vale para todo i, para i igual a 1 até k. Isso mostra que a única combinação linear nula dos vetores v1 até vk é aquela em que os escalares, todos os escalares têm que ser iguais a zero. Isso mostra que os vetores v1 até vk são Li. Vamos agora demonstrar o item B. Para demonstrar o item B, eu tenho que escrever V como uma combinação linear de v1 até vk e encontrar os escalares, né? x1 até xk. Eu vou fazer o produto escalar de V com um determinado vetor desses aqui. Vou chamar de VJ. Então, o produto escalar de V com VJ, né, vai ser igual ao produto escalar dessa soma, né, com VJ, que é o que está aqui, né? Agora, usando a distributividade do produto escalar, quer dizer que eu vou entrar com o VJ no somatório e vai ficar xi escalar vi VJ, né? E esses produtos escalares todos vão dar zero, com exceção de um deles, que é aquele em que o i é igual ao j, obtendo então a norma de VJ ao quadrado, xj, norma de VJ ao quadrado, né? Então, daí eu posso isolar o xj, obtendo então que o xj é v escalar vj dividido por norma de vj ao quadrado. No plano e no espaço, nós definimos a projeção ortogonal de um vetor v sobre um vetor w, né, geometricamente, né? Era o vetor que é múltiplo escalar de w, de forma que a diferença v menos a projeção era perpendicular a w. E depois nós mostramos essa fórmula que está aqui. No Rn, essa fórmula é que define a projeção ortogonal. Então, a fórmula que define a projeção ortogonal de V sobre W é V escalar W dividido por norma de W ao quadrado. Isso é um escalar multiplicado por W. Então, observe que a projeção de V em W é um múltiplo escalar de W, né? Então, no plano e no espaço, isso era um resultado que a gente obtinha, né, a partir da definição geométrica, né? Agora, essa é a definição e nós vamos mostrar que vale o resultado que no plano e no espaço era a definição. Quer dizer, que V menos a projeção de V em W é ortogonal a W. Então, só para lembrar, eu desenhei, coloquei de novo o desenho que eu tinha mostrado antes, né? Tanto no caso em que V e W fazem um ângulo agudo, quanto no caso em que o ângulo entre V e W é obtuso, né? Então, agora, com aquela definição, nós vamos mostrar que V menos a projeção de V em W é ortogonal a W. Ou seja, a gente tem que mostrar que o produto escalar de V menos a projeção de V em W com W dá zero. Então, aqui eu vou usar as propriedades do produto escalar. Eu tenho uma diferença multiplicado por W, diferença de dois vetores, multiplicado por W, eu posso distribuir, e aí vai ficar assim, ó, V escalar W menos a projeção de V em W escalar W. A projeção de V em W é essa expressão que está aqui, V escalar W dividido por norma de W ao quadrado,
que multiplica W. Agora, W escalar W é a norma de W ao quadrado. Então, esse termo corta com esse. Vai ficar V escalar W menos V escalar W, que vai ser igual a zero. Então, isso mostra o que queríamos mostrar, que a diferença V menos a projeção de V em W é perpendicular, é ortogonal, né, a W. Como exemplo, nós vamos considerar dois vetores no R5 e vamos calcular a projeção de V2 em V1. Então, pela definição, né, eu tenho que calcular o produto escalar de V1 com V2, que aqui vai dar menos 1 vezes 0 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, menos 1 vezes 1 dá menos 1, depois aqui vai dar 0 e depois vai dar 0 de novo. Então, o produto escalar de V1 com V2 dá menos 1. A norma de V1 ao quadrado vai ser menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, vai dar 3. Então, V2 escalar V1 vai dar menos 1, norma de V1 ao quadrado vai dar 3. Então, a projeção de V2 em V1 vai ser menos 1/3 vezes o vetor V1, que é esse que está aqui, menos 1, 0, menos 1, 0 e 1. Vamos calcular a diferença entre V2 e a projeção ortogonal de V2 em V1. Né? Então, V2 é esse vetor que está aqui, 0, 0, 1, 1, 0, está aqui, menos a projeção de V2 em V1, como aqui tem menos, menos com menos vai dar mais 1/3 de V1. Né? Então, agora, o resultado vai ser, na primeira componente, 0 menos 1/3, então é menos 1/3, 0 mais 0 na segunda componente, 1 menos 1/3 na terceira componente, 1 menos 1/3 vai dar 2/3, a quarta componente vai dar 1 e a quinta componente vai dar 1/3. Então, obtendo esse vetor. É conveniente a gente veja que nem todos os termos têm 3 no denominador, né? Mas, mesmo assim, ainda vale a pena colocar 1/3 em evidência, obtendo, então, esse vetor que está aqui, ó, né? Então, agora, vocês vão ver a vantagem de colocar esse 1/3 em evidência. Eu vou mostrar, né? Vamos verificar que realmente V2 menos a projeção de V2 em V1 é perpendicular a V1. Né? Então, nós vamos calcular o produto escalar de V2 menos a projeção de V2 em V1, que eu chamei de W, com V1. Né? Então, isso vai ser igual a quê? V1 está aqui, menos 1, 0, menos 1, 0, 1. E o W é 1/3 desse aqui. Então, 1/3 de menos 1, 0, 2, 3, 1. Então, aí até a vantagem de colocar esse 1/3 em evidência, que uma das propriedades do produto escalar é que eu posso pôr esse 1/3 para fora e fazer o produto escalar desses dois vetores. Então, o produto escalar desses dois vetores vai dar menos 1 vezes menos 1, que dá 1, né? Depois mais 0, depois menos 2 e depois mais 1. Então, vai ficar 1 menos 2 mais 1, que dá 0, como deveria ser. Né? Se tivesse dado diferente de 0, era porque tinha alguma coisa errada, porque nós provamos que V2 menos a projeção de V2 em V1 é ortogonal a V1. Então, nós vimos que V menos a projeção ortogonal de V em W é ortogonal a W. Esse resultado pode ser generalizado. Se eu tiver K vetores ortogonais, então V menos a projeção de V em W1 menos a projeção de V em W2 até menos V a projeção em WK é ortogonal a todos eles, até ortogonal a W1, a W2 até WK. Eu vou mostrar nesse desenho aqui o caso com 2, W1 e W2. Então, eu tenho W1 e W2 ortogonais e tem um vetor V. Então, a projeção de V em W1 vai ser esse vetor que está aqui, ó, que a diferença
V menos a projeção de V em W1, a gente já viu que é ortogonal a W1. Não parece muito olhando o desenho, né? Porque a diferença seria um vetor que vai daqui até aqui, ó. Mas é porque a gente está numa posição que não parece que esteja ortogonal, né? Mas se você for ver que essa caixa aqui é um paralelepípedo, então essa face aqui ela é perpendicular a essa aresta. Então, um vetor que vai daqui até aqui vai ser ortogonal ao vetor W1, né? A projeção de V em W2 vai ser esse vetor que está aqui, ó, né? Então, a diferença V menos a projeção de V em W2 vai ser ortogonal a W2. Também não parece pelo desenho, mas essa face que está aqui é ortogonal, é perpendicular a essa aresta. Então, o vetor que vai, né, daqui, né, V menos a projeção de V em W2 vai ser um vetor que vai desse ponto até esse ponto. Então, vai estar vai ser paralelo a essa face, que é perpendicular a W2, portanto, é ortogonal a W2. Então, V menos a projeção de V em W1 é ortogonal a W1, V menos a projeção de V em W2 é ortogonal a W2. Esse é um resultado que já tinha antes, né? Agora, se você somar a projeção de V em W1 com a projeção de V em W1 com a projeção de V em W2, vai obter esse vetor que está aqui. E aí, a diferença, V menos projeção de V em W1 menos a projeção de V em W2, esse vetor que está aqui, né? O que esse resultado diz é que esse vetor é ortogonal tanto a W1 quanto a W2. E a gente pode ver isso, né, nesse desenho. Então, no caso em que é possível desenhar, a gente pode ver que esse resultado é verdadeiro. A demonstração do caso geral está feita no livro. Esse resultado vai ajudar a gente a encontrar uma base ortogonal de um subespaço, né? Se você já tiver dois vetores ortogonais, né? Então, um terceiro vetor ortogonal pode ser obtido dessa maneira que está aqui, ó, V menos a projeção de V em W1 menos a projeção de V em W2, e assim por diante. E o que é uma base ortogonal? É uma base em que todos os vetores são ortogonais, quer dizer que o produto escalar entre quaisquer dois deles é igual a zero, né? Além disso, a gente tem também a definição de base ortonormal. A base ortonormal é uma base que é ortogonal, mas além de ser ortogonal, cada vetor tem norma igual a 1, tem norma unitária. A base canônica de Rn, que é formada pelos vetores E1, que é igual a 1, 0, 0, E2, que é igual a 0, 1, 0, 0, né? Etc. En, que é 0, 0, 0, com apenas 1 na última componente. Essa base é uma base ortonormal, né? Porque todos os vetores da base têm norma igual a 1 e o produto escalar de quaisquer dois deles é igual a 0. Vamos ver agora um outro exemplo, né? Considere o subespaço que é o conjunto de solução do sistema homogêneo AX igual a zero em que há essa matriz. Esse subespaço nós estudamos na aula passada e ele pode ser descrito como o conjunto dos vetores de R5, que são da forma menos alfa menos gama, gama menos alfa mais beta, beta, alfa, para alfa, beta e gama quaisquer números reais, né? Nós encontramos uma base para esse subespaço. Primeiro, a gente escreveu um vetor qualquer do subespaço como a soma de três vetores, cada um deles dependendo somente de um parâmetro. Depois a gente colocou o parâmetro para fora,
obtendo então essa combinação linear. Então, esses vetores que estão multiplicando os parâmetros, né, geram o subespaço, né, que eu chamei de V1, o -1, 0, -1, 0, 1, o V2, o 0, 0, 1, 1, 0, e o V3, -1, 1, 0, 0, 0. Então, essa expressão que está aqui mostra que eles geram o subespaço. Além disso, essa mesma expressão pode ser usada para mostrar que eles são LI, porque uma combinação linear nula desses três vetores, né, é igual a isso que está aqui. Ó. A combinação linear dos três vetores é igual a esse vetor que está na esquerda. Então, se essa combinação linear é nula, quer dizer que todas as componentes são iguais a zero. Então, a primeira componente sendo igual a zero, implica que o alfa é zero. A segunda componente sendo zero, implica que o beta é zero. A segunda componente sendo zero, implica que o gama é zero. Então, quer dizer que os três escalares têm que ser zero se a combinação linear é igual ao vetor nulo. Isso mostra que eles são LI. Então, como eles geram e são LI, eles formam uma base para o subespaço W, que é o conjunto de solução do sistema homogêneo AX igual a zero, em que há essa matriz. Então, a base que a gente obteve foi essa que está aqui, e a partir dessa base eu vou encontrar uma base ortogonal e depois uma base ortonormal. Então, primeiro, a nova base, o primeiro vetor da nova base vai ser igual ao primeiro vetor da base antiga. Tá? Então, é o V1. W1 vai ser igual ao V1. Para o W2, eu vou tomar o V2 menos a projeção de V2 em W1. Né? Nós já mostramos que esse vetor vai ser ortogonal a W1. Então, vamos calcular. Então, aqui está o V2, 0, 0, 1, 1, 0, menos a projeção de V2 em W1, que nós já calculamos num exemplo anterior, dá isso aqui, 1/3, menos 1/3 de -1, 0, -1, 0, 1. Como aqui tem outro menos, vai ficar mais. Né? Então, essa soma aqui vai ser igual a 1/3 de -1, 0, 2, 3, 1. Né? Aqui já colocando 1/3 em evidência para facilitar nos cálculos futuros. E o vetor W3? O vetor W3 nós vamos usar o último resultado, né? Que se a gente já tem dois vetores ortogonais, então um terceiro vetor menos a projeção desse vetor no W1 menos a projeção desse vetor no W2 vai ser ortogonal tanto a W1 quanto a W2. Então, isso vai dar, aqui está o V3, aqui vai estar a projeção de V3 em W1 e aqui está a projeção de V3 em W2. Então, fazendo essas contas, a gente vai obter esse vetor. Né? Aqui, para facilitar as contas, nós vamos colocar um quinto em evidência, obtendo então esse vetor. Então, aqui eu fiz um desenho para ilustrar, né, o que está acontecendo. Então, eu tinha aqui, inicialmente, o V1 é esse vetor aqui, o V2 é esse vetor que está aqui, e o V3 é esse vetor. Então, o W1 é igual ao V1, depois o W2 é a diferença do V2 menos a projeção de V2 em W1, então é esse vetor que vai daqui até aqui, que eu representei com a mesma origem aqui. Então esse é o W2, é o V2 menos a projeção de V2 em W1. Então agora que eu tenho dois vetores ortogonais, aqui está o V3, eu vou passar para o desenho de cá. Então, o terceiro vetor da base ortogonal vai ser W3, que é V3 menos a projeção de V3 em W1, menos a projeção de V3 em W2. Então, a projeção de V3 em W1 vai dar esse vetor que está aqui, a projeção de V3 em W2 vai dar esse vetor que está aqui, né? E a soma dos dois vai dar esse vetor, projeção de V3 em W1 e a projeção de V3 em W2. Né? E aí, a diferença, né, V3 menos esse vetor, vai ser o vetor que vai daqui até aqui, que colocado com a mesma origem, vai ser esse vetor que está aqui. Então, esse é o vetor W3, aí
você pode ver pelo desenho que W1, W2 e W3 são ortogonais. Bom, agora que eu já tenho uma base ortogonal, eu vou obter uma base ortonormal. Então, para obter a base ortonormal, eu vou dividir cada vetor da base ortogonal pela sua norma. Então, o 1 vai ser o W1 dividido pela norma de W1. A norma de W1 é menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado somado e tirado a raiz quadrada. Então, vai dar raiz de 3. Então, aqui vai ser menos 1 sobre raiz de 3, 0, menos 1 sobre raiz de 3, 0, 1 sobre raiz de 3, que é esse vetor que está aqui. O 2 vai ser o W2 dividido pela sua norma. Então, aí agora é que é hora de ficar mais fácil a conta se ao invés de usar 1/3 desse vetor, eu usar esse vetor. Como é um vetor unitário nessa direção, né? Então, tanto faz se eu usar esse vetor W2 quanto usar esse daqui, menos 1, 0, 2, 3, 1. Então, é mais fácil se eu usar esse vetor e dividir ele pela norma. Então, esse vetor que está aqui, a norma dele é 1, mais 4, 5, mais 9, 14, mais 1, 15. Então, eu vou pegar esse vetor e dividir por raiz de 15. Então, vou obter esse vetor que está aqui, menos 1 sobre raiz de 15, 0, 2 sobre raiz de 15, 3 sobre raiz de 15, 1 sobre raiz de 15. O terceiro vetor da base ortonormal vai ser o W3 dividido pela norma de W3. Então, novamente, ao invés de usar o W3, eu vou usar esse vetor que está aqui. As contas vão ficar mais simples. Então, a norma desse vetor vai ser raiz quadrada de 9 mais 25, vai dar 34, 35, 36, com 4, 40. Então, raiz de 40, que pode ser escrito como 4, como 2 raiz de 10. Então, o vetor U3 vai ser menos 3 sobre 2 raiz de 10, 5 sobre 2 raiz de 10, 1 sobre 2 raiz de 10, menos 1 sobre 2 raiz de 10, menos 2 sobre 2 raiz de 10, que pode ser simplificado como menos 1 sobre raiz de 10. Portanto, W1, W2 e W3 formam uma base ortogonal para W, e o 1, o 2 e o 3 formam uma base ortonormal para W.